Fala galera, Rasta aqui. Bom, eu vim passar uma visão para vocês em relação a como fazer um Guardião Real mágico. Eu criei meu personagem no final do ano passado, logo antes de lançar a Ilusional das Gêmeas, já pensando em quando lançasse a Excalibur, já buildar esse personagem direcionado para esse set de equipamento. E aí eu tive a sorte de conseguir, uma Excalibur Ilusional, um preço bem acessível, na época tinha bastante. E durante o evento de refino também, facilmente consegui deixar ela no mais 11, tanto ela quanto o Sanct Ilusional. Então assim, consegui montar muito bem meu personagem voltado para esse set de equipamento. Hoje eu entendo a dificuldade em encontrar esse tipo de arma aí, né? Mas assim, é um equipamento que ele é farmável, né? Você consegue craftar ele, você consegue dropar ele. E a gente tá à beira de um evento de refino aí, né? Final do mês, início do mês que vem. Então eu acho que vale a pena correr, investir, porque eu acredito que é uma arma core para build e vai continuar sendo core por algum tempo. Já que mesmo com a quarta classe, né, o Imperial Guard, ele vai ser buildado basicamente com a Cruz Tempesta. E enquanto tá caindo a habilidade lá, né, as espadinhas, as cruzinhas, você vai ficar spamando Luz da Criação. Além de que a Luz da Criação ela vai ser buffada a partir da próxima atualização. A gente já tem até a mudança da descrição aqui, apesar de que ainda não efetivou essa alteração. Mas a habilidade antes ela causava 2.400% de dano sagrado e 3.000% de dano neutro, né, caso você estivesse consagrado. E ela aumentou para 3.500% de dano independente se sagrado ou neutro. Certo? Bom, eu tenho aqui um pool de equipamentos que eu usei ao longo, né? Esse não é meu primeiro Guardião Real mágico, eu criei nesse evento bosta. E o outro eu havia criado no primeiro evento bosta que teve. Então, ao longo, né, dessa construção eu tive alguns equipamentos. E eu vim aqui mostrar um teste para vocês desses equipamentos, né? Para vocês verem como ele consegue ser viável, né? Com diversos sets. Bom, o primeiro set que eu vou testar aqui é um set mais básico, né? Assim, eu tenho como item score, eu digo item score para build, são a Marionete de Thanatos no mais 11. Então a gente tá à beira de um evento de refino, então a Marionete de Thanatos tá baratinho atualmente no mercado, vale a pena deixar algumas guardadas e tentar roletar pelo menos aí, ó, um mais 9 para pegar a conjuração variável, idealmente mais 11 para pegar pós-conjuração, certo? Com um pingente de Thanatos. Bom, eu tô com um pingente aqui tirando bastante conjuração variável, mas não é necessário. Você vê inclusive que aqui eu passei muito a questão da conjuração variável, mas é porque eu acabei mexendo muito nesses itens, né, ao longo, né, da caminhada. Então eu ia diariamente fazia torneio de Geffen tentando dropar a tão sonhada carta Átria, que não consegui infelizmente, né, mas consegui roletar bastante o anel de reforço mágico para conseguir conjuração variável, que também é um item que atualmente está bem baratinho. Então assim, com a carta mula sem cabeça, a bota temporal é core, né, pelo ataque mágico bruto que dá, além de reduzir também conjuração variável, né. Tô usando o set de Geffen, que hoje em dia também tá baratinho, né, e eles tinham bastante conjuração variável. Eu também tenho aqui roletado tirando mais conjuração variável ainda. Minha capa mágica de Geffen tá com a carta Antigo Livro Danificado ainda. E o manto nem com carta tá. Tô com óculos neon, Ultra Ideia de combate padrão e não tô usando nenhum sombrio. Dano de propriedade sagrada e um dano sombrio. de dano. Eu vou colocar só o sombrio da criação, sem os sombrios que tiram a defesa mágica dos monstros. Eu vou colocar o sombrio da recarga também, que acho que não vai influenciar tanto no dano. Só com o set sombrio da luz da criação, o dano sobe e consigo spamar melhor a habilidade.
Se eu tô com um set básico de magia e apenas com um set sombrio da criação. Se eu uso os visuais com as pedras, a pedra de Paladino 2 ela tira 10% de conjuração variável, que quando está em combo com a de Guardião Real, tiro também conjuração fixa, além de dano de luz da criação. No caso, as pedras de meio e baixo vão dar dano de propriedade mágico e dano de luz da criação também adicional. Eu posso usar a própria luz de Paladino, dá dano de propriedade sagrado, o que é muito bom. Então, quando eu tô com um set da criação e os visuais com as pedras de classe, meu dano já sobe para 600 e fica bem spamável. Atualmente eu tô com 39% de pós-conjuração, certo? E assim, eu não tô nem com nenhum set assim, nossa, não é um set Selene, não tô com meu set Automatron, e é um boneco que ele já é bem viável. Vou buffar aqui com a Edge Dominion, eu tinha feito buff. Tô com 782 de ataque mágico. Beleza? Vamos colocar agora a Malha Tempestiva e a Greva Tempestiva para dar esse bypass aí de dano mágico. Parece que o Dummy não tem tanta defesa mágica, então o dano não subiu tanto, né? Bom, agora eu tô com um set, o combo temporal, né? Esse foi o combo de equipamentos que eu usei por mais tempo com esse personagem. Então eu tenho uma armadura temporal mais 11 com a 12 pesadelo, e aí entra o manto temporal com a Galactor e o broto temporal de Int para fechar o combo. Com isso ainda estou mantendo o óculos neon, não estou usando a pedra flutuante, que eu acho que é um item mais difícil de encontrar assim pela raridade. Estou com 108 de conjuração variável menor e 52% de pós-conjuração. Com a Edge Domini, olha, já estou causando 1kk e 600 de dano, então o dano basicamente dobrou, né? De ter saído do set de Gefel pro set de armadura com broto temporal. E eu tenho uma boa pós-conjuração. E galera, eu não tenho aqui agora, mas eu cheguei a fazer, eu tive por um período um set Selene com a vestimenta mais 13 e tudo mais. E fiz o teste e não deu diferença de dano não. Tem um pouco mais de dano o set Selene, mas não compensa pelo quão caro é um set Selene hoje. Você deixar de ter um set temporal que é muito mais viável, muito mais... Eu diria que é um set de classe média, assim, de mid-game, assim, de conseguir, do que um set Selene. Eu fiz uma mudança, né? Coloquei também a Moa Sem Cabeça, coloquei um pingente de força mental. Atualmente no mercado eu acredito que é mais fácil achar um de força física, tá mais barato. Não precisa tirar tão pós-conjuração, tão conjuração variável assim, quero dizer. Apesar que já ficou mais apertado agora quando eu mudei. Lembrando que como a gente vai dar mais dano sagrado a partir dos próximos patches, né? As próximas atualizações, eu acredito que uma carta Catrine aqui pode substituir essa Ungoliant, nesse caso a gente não consiga fechar a conjuração variável menor, ou um Astanari Mutante para dar dano mágico sagrado, né? E agora, com a set que eu estou usando, né, completa atualmente, com a Pedra Flutuante Mágica, que para mim também é um dos itens core da minha build, onde eu coloco os atributos do personagem com base nos bônus, né, do item, onde 120 de sorte vai estar me dando 20% de dano de propriedade sagrado, 108 de força vai estar me dando
18% de dano de propriedade neutro. Além disso, né, coloquei 120 de Vit para ficar mais tanque e 120 de Int por conta do dano mágico, né? E, enfim, é um personagem mágico, precisa de inteligência. E fechei com 40 de AG, né? Um detalhe muito interessante para esses atributos é que a habilidade Prestígio Divino, que dá uma chance de bloquear ataques mágicos, ela tem como contador, né, dessa probabilidade os atributos de inteligência e sorte. E no nível 200, com 120 de inteligência e 120 de sorte, eu tenho 65% de chance de estar bloqueando ataques mágicos, que faz com que o personagem seja bastante resistente. Além da própria defesa que a habilidade dá, né? Junto com a proteção da vanguarda, que dá mais defesa, que não é contabilizada aqui, eu consigo deixar o personagem bastante tanque, além de com bastante dano. Valeu!